Eips, rapidinho aqui, ó. Você já conhece nosso irmão mais novo? O Plantão Cervejeiro é o primeiro podcast de notícias cervejeiras do Brasil, trazendo um formato dinâmico e direto ao ponto para te manter sempre por dentro do que rola no mundo da cerveja. Toda terça-feira tem episódio novo no seu agregador de áudio favorito. Dá o play e fique atualizado. Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E hoje é o 8º programa da nossa série sobre cada cerveja uma história. O papo é para falar de uma cervejaria que junto com a Brahma ajudou a criar um dos maiores, ou o maior conglomerado de cervejas do mundo! Alô, Loi, tem Henrique Boaventura, e apesar de terem criado essa porra de conglomerado, esqueceram de registrar. Botar em papel, botar nos anais pros historiadores e historiadoras conseguir informação. Minha profissão é muito judiada, né, gente? Alô, salve, salve. Aqui é Gabriel e eu queria só deixar a pergunta. Qual é a boa da boa? Bom, vou fazer uma provocação aqui, meus amigos, e você responde aí na sua cabeça, tá? E vamos deixar as pessoas que você tá passando na rua, andando, na academia, confuso se você tá falando sozinho ou não. Toda quinta-feira você bate ponto no seu agregador de áudio favorito pra dar o play? Faz contagem regressiva esperando o programa sair? Ri das nossas piadas, até das ruins, porque tem piada boa aqui sim. Aqui tem café no bule. Se as respostas foram sim, pronto. Você já tá completamente seduzido e seduzida pelo Surra de Lúpulo. No caso aqui agora, por mim, Henrique e Gabriel. Agora, que tal chegar junto e fortalecer ainda mais esse projeto para garantir que ele continue no ar? Ao virar mecenas, você entra no grupo exclusivo no WhatsApp, participa de clube de vantagens, com descontos em cursos, cervejas, eventos e ainda concorre a brindes e mimos especiais. Vamos fazer parte dessa comunidade cervejeira? Acesse apoia.se/surra de lúpulo e garanta o seu lugar. Agora, jovenzinho ou jovenzinha, se o bolso tá vazio, as guaiacas estão balançando, dinheiro tá curto, você ainda pode nos ajudar de outras maneiras. Bora compartilhar o link desse episódio com alguém que também curta cerveja, história e boas risadas. E não se esqueça de nos avaliar na sua plataforma de áudio preferida. 5 estrelinhas no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, YouTube e outras qualquer plataforma que existirem fazem uma diferença muito grande pra nós. E o melhor, pra você que não tem dinheiro, é de graça. Pra você que tem dinheiro também é de graça. Então, façam as duas pessoas, no caso. Contamos com vocês pro Surra de Lúpulo chegar cada vez mais longe. E conta uma coisa aqui, que tipo de bebedor é você? Curte uma lager simples e bem feita ou tá sempre buscando novidades, estilos diferentes, ousados e difíceis de achar? Você sabia que na loja da Prússia tem tudo, desde a leve Pilsen zero carbo para quem gosta de algo mais leve, até Double IPAs, Quadruple, We Have, para quem gosta de potência e intensidade. Isso tudo direto do fabricante, sem intermediários, com muito frescor e um ótimo custo-benefício. E tem mimo para quem tá ouvindo. Use o cupom SURRA e ganhe 3 cervejas de brinde na sua primeira compra no site da Prússia a partir de R$ 99,00. Bom, a gente deu todos os recados que precisava dar, tá tranquilo, tá favorável. Então agora a gente vai falar da cervejaria que carrega muitas controvérsias em sua vida. Aqueles pinguins apaixonados, fadados a ficarem um olhando pra cara do outro eternamente. Gabriel, por favor, nos conduza pelos primórdios. Nunca tinha olhado pros pinguins e pensado numa situação tão trágica, assim, né? Não é triste? Quase amantes platônicos que se observam, estão ali muito próximos, mas não conseguem se tocar, não conseguem se alcançar. Exato. Eu não consigo mais tirar isso da minha cabeça agora,
É uma triste história de não amor, né? Uma triste história de não amor. Eu tô aqui pra isso. E pra quem pensa que esses pinguim aí tem a ver com cerveja gelada e a cerveja gelada tem a ver com Antártica por causa dos polos, calma lá que esses fios são muito confusos. E eles estão olhando pro pé do outro, inclusive. É dor no pescoço, né? Não consegue nem levantar. Bom, vamos lá. Dos primórdios do começo, né? Aquele pleonasmo que a gente gosta tanto. A Antártica ela tem uma narrativa institucional que estabelece a fundação da cervejaria em 1888, né? É um ano bastante icônico para cervejarias no Brasil, porque é uma data também partilhada com a Brahma lá no Rio, mas essa história é um pouco mais complexa do que isso. E para a gente começar a entender esse comecinho, eu acho que faz sentido a gente sublinhar duas vias que se encontraram nesse passado da cidade de São Paulo na segunda metade do século XIX. Para fazer cerveja, primeiro tem que ter um cervejeiro. E o cervejeiro da vez trabalha há mais tempo do que desde 1888. No caso, é um nome alemão, Henrique, então aqui nosso residente germanófono. Vou falar o nome aportuguesado porque é difícil, mas é o Louis Boucher, Louis Bücher, alguma coisa assim. Bücher, isso aí. Bücher. Bücher, é. E eu gostaria muito que fosse um cognato de butcher, de açougueiro no inglês, mas não é, né? Mas chegaremos no açougue. Não, é de livreiro. É de livreiro, né? Chegaremos lá. O Louis Bücher, ele era um imigrante alemão que chegou no Brasil mais ou menos em 1868 e se instalou com a família na cidade de São Paulo. 2 anos depois, ou seja, aqui estamos 20 anos antes da fundação oficial da Antártica. 2 anos depois, mais especificamente em 12 de maio de 1870, ele anuncia no Correio Paulistano a abertura de uma sociedade com um tal de Guilherme Phillips. Guilherme, nessa época, portuguesava-se muitos nomes gringos, então poderia ser um William, poderia ser um Wilhelm, não se sabe. Mas o Luiz e o Guilherminho abriram uma sociedade que comandava uma fábrica de cerveja na rua 25 de março, a famosa 25 de março de São Paulo, que se chamava Gambrinos. Gambrinos, só de curiosidade, é o nome de uma entidade germânica lendária que aparece várias vezes em várias iterações cervejeiras pela história do continente europeu, porque essa entidade é ligada à produção cervejeira e, inclusive, é o nome de um rótulo que, com o passar do tempo, acabou sendo adquirido pela Pilsner Urquell, lá na República Tcheca, mas que era de uma cervejaria que começou com esse nome Gambrinos 1 ano antes dessa sociedade do Luiz e do Guilherme. Então existe essa simultaneidade aí, em homenagem à mesma figura. Mas estão lá esses dois sujeitos abrindo essa cervejaria em 1870. E é legal porque eles se promovem muito bem, né, de acordo com a perspectiva dele. Nesse mesmo anúncio, eles vão se declarar habilitados a afiançar que a sua cerveja corresponderá às maiores exigências do consumo. Favorecida pelo clima excelente e apropriadíssimo desta capital, ela superará em gosto e qualidade as melhores cervejas das fábricas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, que na época já era um polo com mais destaque em iniciativas industriais, semi-industriais, por conta de ser a capital, por conta de ser uma cidade litorânea que recebia muitos influxos estrangeiros de equipamento, de influência, enfim. E aí a gente já vê mais uma iteração dessa rivalidade histórica entre São Paulo e Rio, mas personificada na figura de imigrantes, né? Que não deviam ser clubista com a terra que os acolheu tão cedo na vida. Mas era. Eu queria ter o ego desses jovens. Faria muito bem pra minha vida isso. É um ego com uma pretensão publicitária um pouco assim também, né? Fala assim, a gente vai se vender bem e se alguém depois experimentar e falar que tá errado, aí veio num dia ruim. Exato. Excelência. Essa parceria entre os dois durou pouco. Em 1871, você tem anúncios informando que a parceria tinha se dissolvido, mas o Luiz, ele continuou à frente dessa cervejaria aí por algumas décadas. E aí eu tinha dito de duas vias que vão se cruzar, uma do cervejeiro e a outra é de um abatedouro, né? Você pensa em cervejaria, você não necessariamente pensa numa grande fábrica de mata-boi, de mata-porco, uma coisa assim. Mas no caso da Antártica, isso é fundamental para a história da cervejaria. No caso, em 1885, então 3 anos antes daquela data de fundação canônica, um engenheiro brasileiro com uma formação estrangeira, mas uma pessoa bastante reputada e com bastante dinheiro previamente, o Joaquim de Sales, fez uma sociedade com outras 5 pessoas e fundou a Antártica Paulista, um nome que a gente já vai reconhecer, mas que ainda era associado a esse negócio de abatedouro, de suínos especificamente, frigorífico e também uma fábrica de embutidos. Isso foi fundado no bairro Água Branca de São Paulo, onde até hoje você tem essa memória arquitetônica, física e industrial associada com esses primórdios da Antártica Paulista.
E aí você, palmeirense, que deve ter reconhecido Água Branca, Antártica Paulista, Parque Antártica, você tem o mascote do porquinho por conta desse passado, dessas origens da cervejaria Antártica, olha só. Caraca. Olha só, Brasil. Não é tão evidente assim, mas é por conta desses primórdios, da constituição quase urbana desse bairro, que recebeu um grande impulso por conta do complexo industrial da Antártica Paulista, que começou como abatedouro de suínos. Isso tem conteúdo pra rede social aí, hein, Brasil? Qual é a relação entre o porco e a cerveja? Isso já dava aí um engajamento de milhões. House beer. Joelho de porco. É o torresmo com a cervejinha no boteco? Também, mas não apenas. E por que diabos isso é importante, esse passado frigorífico da Antártica? Primeiro porque isso, para sair do papel, precisou de um investimento de saída muito grande. Então, essa primeira sociedade, ela tinha uma robustez industrial que já era bastante atípica para a época. E segundo, porque dentro dessa robustez industrial, nesse modelo de negócio, eles precisavam ter uma autonomia de refrigeração. Então, esses caras tinham câmara fria para armazenar carcaça de bicho, para depois ser cortado e processado entre várias vias dentro da fábrica. Então, vendia-se carne para açougue, mas também pegava-se carne para fazer embutido, tinha fábrica de salsicha, tinha até alguns anúncios interessantes da época, que hoje é uma coisa completamente impensável, que era peixe dourado pescado do rio Tietê e conservado nos frigoríficos da Antártica Paulista. Imagina, né? Isso há 140 anos. Hoje em dia, você só pega o pezinho de Satanás dentro do Tietê. Peixe de 3 olhos. É igual aquele filme do Bong Joon-ho lá, Aí eu esqueci o nome do filme, mas tem um bicho que surge lá no meio do rio de Seul que sai pegando as pessoas. Bicho radioativo de experimento de laboratório, mas o Tietê não tá muito longe disso hoje em dia, não. Mas essa autonomia de refrigeração foi muito importante pro passo que a empresa daria ali depois como cervejaria. E por que isso se deu, né? Que mudança repentina de negócio é essa? Bom, ela foi instituída em 1885, mas em 1887... tendo expandido a organização, expandido o capital empresarial, houve um problema elementar que foi a falta de bicho. Se o ouvinte que lembra um pouquinho das aulas de história vai se lembrar também, o café vinha em pleno crescimento no Brasil, especialmente no Sudeste, né, no Vale do Paraíba, e também adentrando o resto do território da então província de São Paulo. Tem até uma declaração do Luiz Pereira Barreto, um médico que vai ser importante para essa história depois. Ele escreveu um livrinho em 1900 falando de produção de vinho, mas ele faz várias comparações com a indústria cervejeira. E contando um pouco da história da Antártica, ele vai dizer que a lavoura do café estendia a sua rede de avassalamento por toda a região que devia fornecer as indispensáveis porcadas. Ou seja, o pessoal parou de criar porco porque viu que não estava dando em nada. Assim, vamos plantar café, vamos arrendar a terra para os cafezeiros, para os barões aí do interior e ser feliz. E aí a Antártica se viu sem matéria-prima primordial do seu negócio. E aí isso deu uma bela de uma emperrada. Aí acontece que no ano seguinte, e aí o Luiz Bücher, o Luiz Livreiro, chegou aí na patotinha. Não se sabe muito bem quem foi o criador, quem deu a ideia para essa conversão, mas ela pareceu fazer muito sentido. Você tem uma estrutura física bastante robusta, um aparato de refrigeração que produzia 10 toneladas de gelo por dia. O que você vai fazer com isso? Podemos fazer cerveja. E aí você tem essa mudança primária de negócio a partir de 1888, que vai dar uma salvada na empresa Antártica Paulista, que continuou por um tempo ainda vendendo produtos relacionados à indústria frigorífica, vendia banha de porco, né? Cozinhou-se com banha no Brasil por muito tempo, e isso inclusive perdurou por boa parte do século XX também. Depois que ela vai abrir mão dessa veia de negócio, mas uma tentativa de salvamento do negócio que foi bem sucedida foi essa conversão para a fabricação de cerveja. E refrigeração com cerveja, em 1889, a gente já tem inclusive anúncios de que vendia-se Lager Beer. Então, é muito interessante você falar isso, que de vez em quando eu falo umas besteiras aqui no podcast, de vez em quando não, toda quinta-feira no seu agregador, uma besteira nova sendo dita pela minha pessoa. Mas teve uma vez que eu falando, acho que eu tava só com o Henrique nesse papo, eu não sei, mas falando sobre distribuição, que é um gargalo, o Brasil é gigantesco, pipipi, popopó, e eu falei, cara, por quê que a Sadia, uma empresa dessa que faz transporte de carne
de frango em caminhão frigorífico não tá com algum percentual dentro de uma cerveja. Por que isso? A gente precisa de um caminhão frigorífico para transportar a cerveja pelo Brasil inteiro sem sofrer tanto. Olha só, já existia isso. Eu não tô inventando palavras. Isso já existia. E era muito maior do que tu pensa. Uma empresa que fazia charcutaria foi lá e virou uma empresa de cerveja, porra. E eles começaram desde cedo com representante de vendas em outros pontos de São Paulo e de outros estados, né? Em Ribeirão Preto, que vai ser uma localização bastante importante para a história da Antártica dali depois, eles já têm representante de venda desde 1891. E não tinha uma planta externa, você cuidava da sua cerveja nesse transporte. Pois é, Brasil. E tem uma coisa interessante também nos dados que tu trouxe. Tu falou ali 1887, então já estamos falando da expansão de imigrantes italianos vindos para o Brasil para trabalhar nas lavouras de café também. Então esse movimento de expansão já era muito... vamos remover a suinocultura em prol de cafezais. Muito explorando também essa mão de obra mais barata que estava vindo, às vezes não, boa parte trocando o trabalho por moradia e comida, né? Então isso já é um fenômeno também brasileiro, essa época aqui. E tu falou de Gambrinos, né? O restaurante mais antigo de Porto Alegre, ativo ainda, se chama Gambrinos e tem uma garrafa, me lembrei disso, ele é de 1889, fui pesquisar aqui. E ele tem uma garrafa antiga dessa Gambrinos da Pilsner Urquell, lá em cima do restaurante. Que legal, cara. Resistiu à enchente, inclusive. Olha só, isso aí é, porra. Resistiu. Inclusive, na próxima vinda de vocês a Porto Alegre, a gente dá um jeito de ir lá pra vocês conhecerem o lugar. Eu pensei que o Henrique ia falar na próxima enchente. Falar, porra, pesa menos, cara. Não. Apesar de que, segundo a falta de cuidados políticos, ela provavelmente vai acontecer bem rapidamente. Enfim. Deu uma pesada no clima do programa. Deu uma pesada. Deu uma pesada no clima. E ele, quando ele falou, apesar de... Eu falei, caraca, baixou o Cortella nele. E se tem uma coisa, vocês não valorizam minha tristeza quando eu falo do assunto, mas a gente valoriza empresas, cervejarias que ajudam o meio a crescer. E uma dessas cervejarias é a Stannis, que é uma grande aliada do meio cervejeiro. Como nossa mecenas empresarial, eles acreditam e investem no nosso conteúdo, ajudando a manter o Surra de Lúpulo no ar. Mas não é só isso. Além de criar cervejas incríveis e de altíssima qualidade, a Stannis proporciona experiências completas, seja nos próprios bares ou pelo e-commerce, que entrega cervejas para todo o Brasil. Agora chegou a sua vez de apoiar quem apoia a gente. Use o cupom SDL12 no site www.stannis.com, com 2 N's, e garanta 12% de desconto em qualquer produto. Assim, você enche a geladeira com produtos sensacionais e ainda ajuda a manter o Surra de Lúpulo no ar. Mas o Gabriel falou sobre uma coisa que aconteceu também nesse período, que é o que a gente pode olhar tecnicamente ou industrialmente falando para empresas como Antártica e Brahma, que elas andam muito coladinhas na história da cerveja do Brasil, né? Apesar de uma ter vindo antes e a Antártica acompanhado isso, não necessariamente como reflexo uma da outra, mas em lugares diferentes. Quando a gente olha para o Brasil, um Brasil entrando em processo de industrialização, ainda buscando na Europa, principalmente na Europa, equipamentos, importando pesadamente de navio, equipamentos para fabrico de coisas mil. Aí a gente está falando equipamentos para resfriamento, seja de porco, seja para fazer gelo, seja para processar máquinas a vapor, tudo isso que a gente está vendo, né, no início, no florescer da industrialização brasileira. E casou que nós vivemos num país tropical. Ao contrário de países europeus, principalmente os países europeus com uma cultura muito forte de cerveja, guardar gelo é relativamente fácil, porque a gente tem os lagers, né, os lugares onde é feito, as cavernas onde são guardadas gelo, onde a temperatura geralmente se mantém numa temperatura mais baixa. Não é um problema para países geralmente europeus ter gelo. Gelo é uma coisa natural. Gelo, inclusive, uma época do ano é de graça. Tá ali, vai caindo na sua casa, cai na sua janela, gera um monte de problemas na infraestrutura da cidade. Já no Brasil, nós vivemos num país tropical. Boa parte, para não dizer 99% do Brasil, o gelo é somente um mito. E só o que tem na geladeira. No momento que a gente começa a ter máquinas a vapor e, logo aí, no século XIX, com a invenção de máquinas em nível industrial de fabricação de gelo, tu permite que no Brasil
que existiam já cervejas ales sendo produzidas, ainda que em escala muito pequena, a gente já falou um pouquinho disso em outro programa, inclusive, nós temos a possibilidade de ter gelo para baixar a temperatura e fazer cervejas lagers, ou seja, fermentar em temperaturas mais baixas e manter essas temperaturas mais baixas por um período maior de tempo. Então, essas cervejarias, no caso aqui Antártica, casavam duas coisas. O Brasil precisava de gelo para manter alimentos perecíveis por mais tempo, precisava de gelo para se refrescar. Inclusive era comum se vender gelo para colocar nas piscinas, para colocar nas banheiras da casa, para as pessoas da alta sociedade poderem se refrescar durante os altíssimos calores de verão. E aí, quando tu tem esses dois universos, uma coisa favoreceu a outra. Ter produção de gelo, que era já um pré-requisito, entre aspas, para os trópicos, acabou casando com a necessidade de lugares resfriados para a fabricação de cervejas lagers, e a gente teve uma explosão que foi a explosão perfeita aqui. Junta gelo, junta a fabricação de cerveja, tu tem dois produtos que tu pode vender, não um. Tu vende gelo e tu vende também a cerveja. Tudo isso também, com essa expansão industrial, a necessidade. Inicialmente, a fabricação de cervejas ela era feita em quantidade menor, em garrafa, e mais em barris, porque era servida na torneira, era servido mais diretamente ao público. Conforme foi se expandindo as indústrias de cerveja, a necessidade de ter nos bares, ou até mesmo em casa, com garrafa, se tornou maior. Aí veio uma outra expansão, ou uma outra consequência, né, da industrialização da cerveja no Brasil. Fábricas de vidro também. E de tampas de garrafa, chapinhas de garrafa ou rolhas, né? Então nós temos tudo um ecossistema que foi criado. Justamente por causa da cerveja e, consequentemente, por causa do gelo. Sem o gelo, não teria isso. E a Lud falou sobre, que eu achei legal também, que a Lud trouxe sobre por que a gente não tem cadeias refrigeradas ou não tem um trem fazendo esse transporte. Boa parte dessas cervejarias iniciais, Antártica e Brahma, elas investiram pesadíssimo em malha ferroviária entre portos e as cervejarias, justamente para fazer o transporte de maquinários e fazer a distribuição de cervejas e captação de insumos, porque boa parte ainda dos insumos eles eram importados da Europa, principalmente o malte e lúpulo, em quantidades de toneladas e toneladas. E por alguma razão, e aí eu preciso de mais inteligência porque eu não consegui explorar ainda, simplesmente disseram, não, trem não é bom. Agora vamos fazer tudo de caminhão. E aí mataram os trens. Se não me falha a memória, essa decadência da malha ferroviária brasileira começou, veja só, com o JK. Com a primazia do automóvel e da malha rodoviária. E isso foi acabando durante a ditadura militar, que acabou vendo essa primazia do rodoviário em detrimento do ferroviário. Mas um lance importante de sublinhar também é que a Antártica, quando ela foi pensada ainda como frigorífico no bairro da Água Branca, ela foi construída do lado de duas ferrovias, a Sorocabana e uma outra que eu não me lembro o nome. Então ela tinha como escoar a produção e também tinha como receber insumo com uma certa praticidade, uma certa diligência, que fazia bem pro negócio. Eu acho que muitos países passaram por essa coisa do chegou o automóvel e a gente precisa começar a investir em estradas. Então, no que você melhora a condição... Tudo é lobby, né, gente? Vamos lá. Esse lobby existe desde que mundo é mundo. Então, rolou, sim, esse lobby para, vamos, entre aspas, abandonar as ferrovias e investir em rodovias. Mas, assim, aqui no Brasil, a gente fez isso com uma primazia absoluta, porque você continua conseguindo viajar na Europa de trem e tem ótimas estradas, e isso não foi deixado de lado, uma coisa não foi deixada de lado totalmente em detrimento da outra, né? E não significa que por isso a indústria automobilística e rodoviária, digamos assim, desses outros países não tenha funcionado. Você viaja a Europa inteira de trem, os Estados Unidos você também tem uma malha ferroviária bastante grande. Agora, já que temos o caminhão, ia dificultar, inclusive, os assaltos aqui no Rio de Janeiro, hein? Se essa malha ferroviária... Como é que carrega Como é que é o nome? Como é que carrega um vagão? Não dá. O carioca quer dar um jeito, mas não dá. Entendeu? Mas assim, sinceramente, cara, a gente andar pra trás de um jeito muito grande, muito grande. E já que você falou do Juscelino, já venho aqui, eu tenho uma certa birra com ele por conta dessa história de Brasília. Não tenho nada contra os amigos de Brasília, mas tava a gente aqui com a capital bonita, gente, capital bonitona, Rio de Janeiro.
Ah, não, vamos fazer um negócio lá no meio do Brasil. Como é que tu vai fazer pra afastar as pessoas, né? Para não. Já ouviu falar da Casa Rosada na Argentina? A Casa Rosada, sim, não sei o que você quer contar sobre ela. Basicamente, tipo, tá no centro de Buenos Aires, o que permite toda sorte de manifestações na porta do Palácio Governamental. Quando tu leva isso pro meio do Brasil, tu não tem essa opção, né? Ah, é? Você não tava aqui no 8 de janeiro, não? Você tava fora do Brasil, irmão? Ah, não, mas aí você pega todos os maluquinhos e maluquinhas, joga dentro de transportes fretados. Enfim, a gente vai entrar numa outra seara. Rodoviários, inclusive, tá? Não, e vou jogar uma bomba aqui antes de voltar o papo para os trilhos, já que estamos falando de trem. O 1º de abril de 64 foi articulado no Rio de Janeiro. E Brasília já era a capital. Mas, enfim, o JK ele começou com esse lance do automóvel pensando justamente na geração de empregos e no avanço do setor industrial do Brasil. Não era necessariamente em prol do transporte rodoviário, mas acabou sendo. E aí, ao longo dos anos, essa interpretação acabou sendo levada a moda caralho, essa é a verdade. É. E a gente aqui, gente, só pra vocês entenderem, a gente aproveita que a gente tá revisitando fatos históricos e a gente aproveita pra destilar o nosso ódio sobre algum desses fatos que a gente não tem a menor condição de mudar. Não, mas a gente quer reclamar. Porra. Não tem a condição de mudar e muitas vezes nem de falar sobre, mas a gente sente ódio. Ah, sim, mas aí, pô, eu mudar não posso mudar, mas falar ainda tá... Pô, podcast é nosso aí, então tá liberado, tá ok? Eu ainda ia fazer uma piada sobre lobby ainda, mas eu vou deixar passar porque a gente já ofendeu o político, eu não ia passar pro lado religioso também. Eu tenho uma consideração pra gente agora, de fato, voltar pros trilhos e com calma. Que é pra gente pensar junto aqui, porque... Mas não tem mais trilhos. Não tem mais trilhos. Nesse contexto de final do século XIX, que a gente tá falando de uma evolução industrial e do reconhecimento técnico da necessidade de gelo para você produzir cerveja, ainda que você tenha investimentos, inclusive tem a patente de um mecanismo de refrigeração. Lá no Rio de Janeiro, com o Josef Willigel, o suíço, que foi um dos primeiros responsáveis pela Brahma. Ele patenteia isso na Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional. Você tem essa fábrica de produção de gelo em São Paulo, específica para a Antártica. Mas e levedura? E aí a gente fez o episódio lá da Anchor, e eu fiquei pensando, esse povo não tinha laboratório, esse povo não tinha o cuidado de seleção, não tinha capacidade de seleção de micro-organismos, e era uma trocação de levedura, inclusive de cervejeiro com padeiro. Era aquela coisa maravilhosa. Muitos livros de confeitaria, inclusive, falam levedo de cerveja pra você fazer qualquer coisa. E aí eu fiquei pensando, montando essa pauta, será que nesse período não deve ter havido uma espécie de adaptação dessas leveduras ale para esse processo lager, esse processo de fermentação mais refrigerada, e por um tempo a gente teve cervejas meio híbridas, tal qual a Steam Beer? Olha só. É uma excelente pergunta, Gabriel. Eu vou responder da maneira mais chata possível, sendo técnico. Houve uma hibridização muito anterior a isso aqui. Quando a gente fala no Brasil, quando a gente fala de leveduras usadas para fazer cervejas no Brasil, a gente está falando de importação de leveduras. Mas não é um sachêzinho de uma empresa lá, não. É literalmente uma garrafinha, ou uma garrafona, ou um barril de madeira que era importado de levedo, de levedura mesmo, fresca, entre aspas, porque quando ela chegava aqui ela já estava não tão fresca, que vinha de um país para o outro, literalmente, geralmente da Alemanha. Sobre ter algum processo de hibridização ou sobre ter múltiplas colônias fermentando a cerveja. Muito provavelmente. Mas o que a gente fala aqui, e aí entra um pouco de técnico mais pesado, que é a levedura lager, não é que ela precisa de temperaturas mais baixas para funcionar. Não, ela inclusive fica muito mais alegre a temperaturas mais altas. Quanto mais alta a temperatura, até um limite de em torno de entre 35 e 40 graus, a levedura tá lá, ó, loucaça, fazendo o que ela precisa fazer, da maneira mais moda caralho possível. Totalmente drogada. Totalmente loucaça, é isso aí. E drogada, intoxicada de álcool, inclusive. Se intoxicando. Mas a temperatura mais baixa que o gelo permitia aí nesses depósitos ou nesses refrigeradores grandes que existiam nas cervejarias é basicamente tu baixar a temperatura de fermentação porque a levedura lager aguenta a temperatura mais baixa. Outros micro-organismos que não somente Saccharomyces não aguentam. Então, o que tu faz eu tô permitindo que minha cerveja seja fermentada por uma levedura específica que aguenta o frio,
sendo que bactérias e outras leveduras que poderiam vir a estragar a cerveja não trabalham nessas temperaturas. Então, na Alemanha, esse processo foi natural. Foram, no caso, selecionando essa levedura, essa cepa de levedura, porque é a levedura que aguentava, que no final do processo ela estava viva ou que ela tinha mais quantidade de células viáveis disponíveis no final do processo. Fui chato, né? Eu sei. Nada de jeito nenhum. Olha que aula. Mas então, o que você tá... Vamos lá. Aqui no Brasil, isso já aconteceu... Você quer dizer que aconteceu antes, a que chegou aqui pra gente já estava adaptada? Isso. Não foi a gente que de repente fez isso aqui. A gente já recebeu uma mais preparada para essa situação, é isso? Isso aí. Importou da Alemanha, geralmente foi isso. Apesar de que a levedura Lager tem origens na Patagônia. Mas aí é assunto para outro programa. E aí aqui, né, o manejo desse insumo deve ter tornado uma coisa de Deus dará, né? Então, na verdade, a fermentação nas cervejarias antigamente, ela era bem simples. Basicamente, a lama das cervejas, elas eram retiradas dos barris e eram transferidas e aí iam se reaproveitando. Até que chegava o ponto de que ela não ficava mais com sabor desejado e ela era renovada, refrescada com uma outra leva de leveduras. A troca de leveduras entre cervejarias não era incomum. E tu disse sobre a questão das padarias. Isso é muito interessante que, na Alemanha principalmente, era muito comum as padarias irem de manhã nas cervejarias buscarem levedura para fazer os seus pães da semana, porque eles conseguiam levedura fresca e eles não precisavam manter uma colônia de leveduras na sua padaria. Era só buscar na cervejaria do bairro, geralmente. Olha só, Brasil. Muito legal. Bom, mas a gente tá aqui se amontoando nessa coisa de malha ferroviária, levedura adaptada, um mix de insanidade. E a gente agora vai partir para Antártica na virada do século XIX para o século XX. O que nos aguarda nesse novo século? Pois bem, nós vimos aí essa conversão do abatedouro para uma cervejaria. Novamente aparece o Luiz Pereira Barreto, figura importante. Ele clama no bendito livrinho que ele escreveu sobre fabricação de vinho, inclusive que ele diz que, né, em 1900, literalmente na virada do 19 para o 20, o Brasil já tinha uma indústria cervejeira exemplar, e exemplar nesse sentido que o Henrique trouxe do resfriamento para processos de baixa fermentação, que basicamente se traduzem na ideia de controle maior do produtor em relação ao produto que ele espera. E o Luiz Pereira Barreto cita Pasteur pra caramba, fala de investimento, fala de indústria, fala de aprimoramento científico, cobrando isso da indústria de vinhos do Brasil, que era... Vou me segurar, porque se alguém pega o que eu ia falar... Fala. Era uma piada. O mundo do vinho natural quer. Basicamente. Não, mentira. O vinho natural não é desleixado, é mentira. Mas era uma coisa a Deus dará, a fabricação de vinhos do Brasil, né, nesse período. Se sou eu falando, é polêmica. Se é o Gabriel, é só uma piada. Mas o cara é pós-doc, né, Henrique? Tu tem que também saber, entendeu? Segura tua onda aí. Eu sou historiador, eu não sei nada de bebida. Historiador, pós-doc, não sabe nada de bebida. Bonito. Meu fígado sabe, eu sei nada. Enfim... Ele disse, o Luiz Pereira, nesse livrinho, que foi ele o cara que chegou lá e propôs essa conversão de abatedouro para cervejaria diante dos perrengues lá da falta de porco. Mas não dá para ficar, né, para acreditar uma mudança tão significativa, inclusive numa empresa que tinha um corpo de sócios bastante grande, a um sujeito só, né? E o Luiz Livreiro, ele entra que jeito nessa história? Ele tem que ter algum tipo de input também. Então, digamos que foi um consenso que fez sentido para muitas pessoas. Mas o Barreto ele também tem um registro interessante nesse mesmo livro, que vai dizer que essa aposta se pagou muito bem. A gente vai ver que no final dessa década de 1890 haverá tropeços, mas no final, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. E uma coisa a ser sublinhada é que baixa fermentação, para você ter toda essa infraestrutura de resfriamento para produzir uma cerveja daquele nível, com aquele tipo de expectativa, com uma regularidade, a gente está falando de indústria, e indústria pressupõe regularidade, você precisa de investimento, você precisa de dinheiro. E isso, nesse período, fez com que, apesar do crescimento de acionistas, do aumento do capital empresarial,
a empresa contraísse muitas dívidas. Você tem também nessa transição de regime imperial para um regime republicano, uma mudança geopolítica, a desvalorização do R$1.000 diante da libra esterlina. Então você contraiu dívida com o dinheiro numa cotação. Depois o dinheiro vai lá para baixo, sua dívida cresce exponencialmente. Então, na primeira metade da década de 1890, a Antártica sofreu bastante com isso, porque apostou bastante em si mesma e apostou bastante nessa guinada cervejeira da empresa. Ela também, nesse começo, tem uma reorganização formal bastante importante. Em 1890, tem um decreto federal que permite que haja a organização empresarial em sociedades anônimas, e aqui marca-se uma espécie de refundação da Antártica, porque a partir daqui ela vai ser conhecida como Companhia Antártica Paulista de fato, e aqui ela vai fazer esses investimentos robustos, mas também vai ter a sua salvação num dos seus principais credores, que era uma firma chamada Zerner, Bulow e Companhia. São nomes, um é alemão e o outro é dinamarquês. Estou falando aqui no portuguesamento, mas vocês entenderam mais ou menos qual é. Nesse arroxo financeiro, essa empresa que tinha um aporte monetário mais estável, porque ela lidava com café, ela tinha uma bolsa de café muito importante no Porto de Santos, ela conseguiu segurar as pontas e acabou tomando a dianteira da administração da Antártica. Inclusive o Antônio Zerrenner, que era um imigrante alemão naturalizado brasileiro, permaneceu à frente da empresa até 1933. Então, não necessariamente querendo dar super crédito para uma pessoa só, mas essa mudança interna de organização fez muito bem para a empresa. Então, ainda que na primeira metade dos anos 1890 tenha tido vários sustos, em 1898 os caras já estavam pagando dividendo com uma boca boa, rindo pra caralho, e acabou sendo um período sem grandes apuros financeiros até 1933, até o cara falecer, e aí você também está experienciando crise de 29, mudanças globais que acabam impactando a cerveja localmente também. Uma coisa interessante de trazer também, Gabriel, nesse período aqui, quando acho que tu chegou a mencionar antes que o negócio cervejeiro se tornou milionário. Ganhava-se muito dinheiro, mas gastava-se muito dinheiro com a expansão de plantas cervejeiras, seja a expansão de plantas existentes ou de expansão para outras cidades, inclusive. E aqui tem um outro fato que a gente fala também de concorrência com importação. Naquela época, em determinado momento, era mais barato importar a cerveja do que produzir ela no Brasil. E houve uma mudança no governo. Aí entra de novo o lobby, tenho que fazer, Lud, uma vírgula sonora do lobby comercial, que a galera foi lá, foi botar banca no governo pra botar imposto em cima da cerveja importada, pra justamente fomentar o consumo interno de cerveja, ao ponto de que quase extinguiu-se a importação de cerveja pro Brasil por um período de bastante tempo. Então, também teve uma forcinha forte foi ótimo, foi uma forcinha grande por parte do governo e por parte dessas empresas, não somente da Antártica, tá? Brahma também, para fazer lobby para parar com importação, ou para diminuir, ou para encarecer suficientemente as importações, principalmente para a região sul, porque as importações maiores ainda eram feitas para a região nordeste. Então é bem interessante isso também. Não, então, nesse teu parênteses aí, já que a gente tá em mais ou menos 1933, Um pouquinho antes, comecinho do século XX. Ah, tudo bem. Porque como você falou do falecimento lá do querido que tava dando o maior resultado, né? Puta CEO bom, fazendo todo mundo ganhar dividendo. Mas pouco depois dessa fase aí do 1933, rolou sim um lobby muito intenso da Antártica, da Brahma, das grandes companhias, em detrimento das pequenas, dos pseudo-brewpubs, que a gente ainda não entendia eles dessa maneira, né? A gente ainda não entendia brewpub do jeito que a gente entende hoje, mas, sei lá, as pequenas casas que produziam cerveja para o consumo daquele estabelecimento, para venda ali, foram diretamente impactadas, né? E aí muitas cervejarias pequenas, ou que eram conduzidas por imigrantes, também fecharam nessa época. Então, foi um momento auspicioso de vamos acabar, não, mas vamos atrapalhar, reclamar da importação. Tarifas! Vamos derrubar as pequenas, vamos, sei lá. Dá pra gente puxar vários pontos dessa discussão, né? De fato, você tem uma política institucional do governo republicano de tentar proteger e desenvolver a indústria nacional, que fez com que houvesse uma abertura para esses pedidos de protecionismo de alguns setores. Ao mesmo tempo, né, a gente às vezes pensa que essa cerveja lager industrial, que merda, que acabou com o ecossistema cervejeiro. Na verdade, a questão é o dinheiro, né? Porque para você produzir esse tipo de cerveja, você tem que ter um investimento muito robusto, e isso acabou distinguindo não só o tipo de produção, mas também a envergadura de uma fábrica que produz
seu carro-chefe como cervejas lager, mas também tem um portfólio diversificado, e as cervejarias menores que vão produzir, em geral, cervejas de alta fermentação e que, inclusive, por muito tempo tiveram uma tributação diferenciada para permitir uma concorrência. E é isso que vai acabar na década de 1930, comecinho dos anos 1940, se não me engano. Que vem por esse mesmo lobby. Só que aí você tem dinheiro, você tem projeção de mercado, você começa a expandir suas operações para outros pontos. Então o dinheiro vai fazendo com que essas empresas tenham uma robustez para puxar o cobertor sempre para o seu lado. E é isso que tem esse impacto grande na virada do 19 para o 20 e vai ter impacto grande também em meados do século, e é sempre em direção a essa hegemonia que não é por culpa da cerveja lager, é culpa do dinheiro. É culpa do dinheiro. E tem uma outra parada bem interessante aí, que é, a gente fala aqui de lager, tá? Cara, Antártica, Brahma, qualquer uma dessas empresas, não tem um ser humano que não vincule essa marca a lagers. A Pilsenzona. Mas essa mudança para lagers, principalmente do lado comercial, ela foi gradativa. Porque essas empresas também produziam ales. Então, essa mudança para sair de uma venda de ales para começar a vender lagers foi pequena. Era uma proporção enorme pro lado das ales. Até que houve esse ponto de virada. E quando houve essa virada, aí sim, aí descaralhou e foi poucamente... Ales desapareceram quase do portfólio. Mas foi um turning point, assim, sabe? Foi devagarzinho até que engatou mesmo. Não foi, tipo, vamos começar com lagers e tá tudo bem. Não. Foi um momento cadenciado. Sem dúvida. Essa narrativa, né, de que tem... É uma narrativa publicitária, na verdade, da época, de que a cerveja de tal marca, que por acaso é Lager Beer, ela é mais higiênica, ela é mais refrescante, ela tem o aval do médico tal. Eles pegaram até o Campos da Paz, né, um cara muito envolvido nessas discussões de salubridade da indústria de bebidas, era o cara da cruzada contra os vinhos artificiais, as bebidas adulteradas e tal. Aí eles pegaram, levaram o cara, eu não lembro se foi na Teutônia, alguma cervejaria do Rio, pra ele lá dar o depoimento dele de que aquela cerveja era boa, né, ela tinha um gosto refrescante, saudável e tal. Mas não é porque você não pode comprar essa narrativa de algo tão sublime a ponto de ter mudado completamente o comportamento de consumo. As pessoas estão bebendo ale desde que se faz ale e se importa ale no Brasil. E você vê uma continuidade disso também, ainda que os carros-chefes vão tendo sua dianteira. E não só fazia-se cerveja de alta e de baixa fermentação, como fazia-se cerveja de 3 qualidades diferentes dentro de próprio portfólio. E deliberadamente qualidades. Era quantidade de matéria fermentável numa mosturação que vai render um produto mais barato ou mais caro lá na ponta. Qualidade desses insumos. Isso era deliberado e fazia parte de um portfólio diversificado para atender um público diversificado. Uma ponta puxa mais do que a outra, mas era essa a paisagem dessas cervejarias no Brasil até metade do século XX. Totalmente herdado da Inglaterra, que tinha essa cultura, né? Cervejas mais fortes, mais caras, para classe mais alta, e na outra ponta, cervejas mais fracas, mais leves, para classe operária, geralmente. Então, foi totalmente... E uma coisa interessante também, Lúdio, Gabriel, que não somente pagavam pessoas para atestar a qualidade, como pagavam laboratórios para fazer laudos ruins sobre cervejarias e muitas vezes adulteravam esses relatórios para poder fazer publicidade negativa para cervejarias. Tem relatos disso, inclusive. O que é pior? Isso ou contratar um grupo de médicos para falar que cigarro faz bem para a saúde? Né? Fala não, fala não. É tudo fato, né? Tudo verdade. Mas, bom, retomando aqui a nossa história, nesse começo do século XX, então, a Antártica, ela tem uma projeção industrial. Eu acho que isso é uma faceta muito importante, né? Ela é um ícone industrial da cidade de São Paulo, que vai ser marcante para o desenvolvimento arquitetônico de onde ela funcionou por bastante tempo e vai consolidar a produção de cervejas em larga escala na cidade ao lado da Bavária, que também estava ali mais ou menos pela mesma época se desenvolvendo e que logo vai ser consumida pelo guarda-chuva do monopólio da outra prima um pouco maior. Inclusive tem um caso muito interessante, a gente já mencionou ele no episódio sobre a Brahma, que é um ensaio proto-Ambev, um cartel mesmo das maiores cervejarias do Brasil em 1904, se não me engano. Aliás, essas negociações foram ao longo de 2, 3 anos, lá a partir de 1902, mas a Brahma, a Teutônia, que era outra carioca, a Antártica e a Bavária Paulista, existia também a Bavária Carioca, mas já estava nesse balaio da Brahma também, eles ensaiaram uma fusão, uma literalmente federação das cervejarias que planejava fixar preço
e dominar o mercado. Quase como uma grande empresa só, cada uma com seu quinhão já tradicional, se protegendo e barrando as concorrentes, né? Porque esse tipo de postura comercial ainda não era ilegal. Isso vai ser legal no Brasil a partir de 1939, se não me engano. Só que aí, eu quero mais, eu quero menos, não dá certo aqui, não dá certo ali. Esse acordo não sai do papel. Mas a ideia da Ambev já existia quase um século antes dela se concretizar. Só que esse ciclo de negociações de vem pra cá, vem pra lá, vem pra cá você também, mas que coisa, não existia. A Antártica acaba absorvendo a Bavária, acaba comprando a Bavária, e isso é uma compra que vai inclusive impactar a formação da Ambev no final do século, porque entre as exigências, uma delas foi a venda da Skol, que estava sob o guarda-chuva da Brahma, eu acho, foi a venda da Bavária. Então, para a Ambev acontecer em 1999, a Antártica teve que abrir mão da Bavária, porque senão seria né, o mais absurdo ainda essa hegemonia. Mas enfim, desde aqui a Antártica segue crescendo, absorvendo concorrentes e se estabelecendo como uma potência industrial cervejeira na cidade de São Paulo. E aí, por conta dessa potência crescente, ela e a Brahma vão ter esses ensaios de cooperação um pouco aí ao que hoje nós consideraríamos ilegal, de fixação de preço, de manipulação de mercado, tudo protegendo seu quinhão e devorando aí a concorrência. Brasil. Coisa linda, né? Coisa linda de mãe, pai. Mas, enfim, eu gosto muito desse assunto, apesar de eu não ter uma representatividade hoje pra chamar de minha, né? Então a gente vai aqui tocar num tema que é querido por mim, cerveja e futebol, e no caso aqui da nossa querida Antártica e o futebol, né? Como é que isso aconteceu? Eu já até falei que isso dá um tema ótimo pra rede social, vamos ver se a gente faz uma collab aí de repente. Vamos descobrir. Chama a Leila. Acho que todo mundo que tá aqui lembra, ou que tem mais ou menos a nossa idade aqui, lembra do Parque Antártica, né? Que esse era o nome do antigo estádio do Palmeiras, antes dele se tornar o que a gente conhece hoje como Allianz Parque. Que, aliás, tive o prazer de assistir a Lannis lá recentemente. Alô, graças a Deus. Mas o nome Parque Antártica não fazia, naquele momento, referência ao estádio, não. Na verdade, ele era um parque de verdade, com tudo que você pode imaginar que tem direito, né? Um espaço quase que de convivência para os funcionários, né? Então, lá em 1902, a Companhia Antártica resolveu criar um grande complexo de convivência, tipo um começo do Google, do tipo campus do Google para as pessoas se divertirem, né? Googleplex, Antárticaplex. Exato, né? Tipo, lazer no bairro, de Água Branca, etc. A ideia era oferecer esse espaço tanto para funcionário da empresa quanto para a comunidade em geral. E não era pouca coisa, não. Tipo, papo de 300 mil metros quadrados de área verde, com lago, brinquedo infantil, restaurante, choperia, claro, porra, de uma cervejaria, salão de festa, espaço para reunião, uma estrutura para práticas esportivas. Tinha pista de atletismo, eu podia correr lá e tomar uma cerveja. Porra, toda quadra de tênis. Você desidrata e hidrata logo em seguida, olha que maravilha. Ao mesmo tempo, né? E lá foi um dos primeiros campos de futebol da cidade de São Paulo. E aí, olha que já naquele ano de 1902, o espaço já assediava campeonatos organizados, então, pela Liga Paulista de Futebol. Pioneiríssimo. E, então, assim, o futebol já dava as caras por ali, bem lá no comecinho do século. Aí, tipo, 20 anos depois, em 1921, a Antártica vendeu a propriedade do parque para o clube, que na época era conhecido como Palestra Itália, que mais tarde se tornaria o Palmeiras. E aí, Antártica, Palestra Itália, Palmeiras, é o que? Porco. Já falamos do porco aqui, Brasil. Então vendeu por um valor simbólico, com condição que o clube deveria vender para sempre os produtos da cervejaria. Um contrato perpétuo. Posso dizer que não deu muito certo, isso não. Isso é coisa de Guinness, né? Coisa de Guinness. 9.000 anos o contrato, né? Com sangue, assinado com sangue. Então, meus amigos, se hoje a gente vê essa relação super próxima entre cerveja e futebol, é porque ela já vem de muito tempo. Então tem muita história por trás. E a trajetória do Palmeiras e do antigo Parque Antártica é só um dos exemplos dessa conexão explosiva, implosiva e deleitosa. Maravilhosa. Eu imagino que tenha várias pessoas que, assim como eu, nunca tinham relacionado o nome Parque Antártica com a cerveja, tá? E eu fiz essa relação nesse exato momento. Eu só lembrava do Parque Antártica das saudosas, quando eu me importava com futebol, dos jogos de Libertadores do Grêmio e Palmeiras, que geravam quebra-paus homéricos no estádio.
Eu só consigo me lembrar disso. E apesar de ser muito bonito, com essas áreas, no caso do Parque Antártica, foi feito com uma intenção muito pouco Nobre? nobre. Porque também era a vantagem que tinha, tu cria essa área e tu vende o que tu quiser lá dentro. Ou seja, a minha cerveja. Tanto a Brahma quanto a Antártica fizeram usos gigantescos dessa criação de parques e criação de áreas, justamente porque dava a possibilidade de botar bares das suas marcas nesses locais. Tem um quê de controle também, né? Sim, pro próprio funcionário. O cara ganha o dinheiro ali e gasta o dinheiro lá. E tinha muito funcionário que morava no próprio complexo. Até os CEOs, assim, os diretores, eles tinham casinha. Era quase uma colônia de trabalhadores ali dentro, com o seu nível imobiliário diferente. Claro. E esse parque é uma extensão dessa acomodação, que não é fechada, mas tende a ditar um pouco do ritmo da vida dessas pessoas que trabalhavam e viviam para a empresa, de certo modo. Pois é, meus amigos. Nem tudo é do jeito que a gente gostaria. Mas, enfim, foi uma história bonita, uma história singela, uma história que a gente conecta com o futebol. O Henrique tá até agora com uma bigorna na cabeça dele quando ele conectou o Parque Antártico com a cerveja Antártica. Ele vai até abrir uma Antártica no final desse episódio agora para comemorar. Não vou. Não vou mesmo. Bom, mas a gente dando prosseguimento pro nosso papo aqui, eu acho que a gente agora poderia começar a falar da Antártica nessa cena cervejeira brasileira do século XX, agora mais propriamente dito. Bem, um ponto que a gente sempre enfatiza aqui, né? Houve uma série de outras representações, iniciativas, tentativas, empresas, sujeitos que se lançaram a fazer cerveja ao longo da história. A gente não tá falando deles aqui hoje porque eles não sobreviveram aos desafios, às intempéries ao longo da história, né? No caso da Antártica, sobreviveu e prosperou de uma forma quase predatória, assim, né? Mas ela não se eximiu das dificuldades, apesar de sempre estar crescendo, de ter um portfólio diversificado de produtos, que a gente vai falar já já. As guerras mundiais são sempre um desafio no sentido de obtenção de insumo, e a Segunda Guerra especialmente atrapalha um pouco mais a questão de mercado internacional, flutuação de preço, enfim. E o mais importante é sempre a crise de 29, que no geral vai provocar instabilidade monetária no mundo todo, e por conta disso o mercado interno ele vai acabar encolhendo no caso das cervejarias que estão vendendo ali para os seus públicos consolidados, mas depois vão ter que disputar quinhões com cervejarias menores, né? Então elas estão disputando um espaço reduzido entre o mesmo número de players. Isso vai dar uma arrochada e nem tão favorável assim para essas grandonas, para essas mais bojudas, que precisam de uma receita um pouco maior, né? Você vai ver um respiro desse mercado em meados da década de 1930, assim. Mas enfim, são percalços que todas passaram e seguiram a vida. O marco mais importante, eu acho, de meados desse século XX no Brasil é o lance do desenho tributário que antes fazia diferença entre cervejarias artesanais e cervejarias industriais, até para facilitar uma concorrência, para nivelar o plano de concorrência. Ele vai acabar em 1948, de novo, por conta daquele lobby que a gente falou, e isso vai minar a concorrência. Basicamente vai fazer com que, se você tem uma iniciativa pequena, você não consegue ter o seu negócio. Vai ficar impossível de você conseguir pagar pelos mesmos insumos para você responder à demanda tributária do Estado para conseguir manter o seu negócio vivo, e isso só vai deixar as grandes de pé com o narizinho para fora da água. E a partir daí, você também tem uma diferenciação de alta e baixa fermentação. E aí é que vem o bendito império da Lager no Brasil. A partir desse pós-guerra imediato, assim, né? E é a partir daí que você vê a maior parte... Você tem algumas aquisições no começo do século, mas é na segunda metade que você vê a maior parte das aquisições por essas empresas grandes de outras empresas menores, né? Nesse ponto, a Antártica já tinha filial em Santos, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Recife, mas aí na segunda metade ela vai comprar a Boêmia, a pioneiríssima Boêmia, né, de Petrópolis em 1961, compra a Polar em 72, compra a Serra Malte em 1980, então outras cargas que vão estar nessa grande equação que foi esse arranjo para se fazer a Ambev em 1999. Então é uma marcha progressiva da hegemonia de poucas, afunilando essas opções que a gente tem de marcas e de estilos de cerveja por conta esse marco legislativo aí de 1948. E falando em Ribeirão Preto, não me lembro se tem Ribeirão Preto, mas Ribeirão Preto é uma das filiais da Antártica. A primeira filial da Antártica fundada fora da cidade de São Paulo, né? Acho que tem papo pra falar de Ribeirão, tem não, Lud?
Não, tem papo sim, mas eu tenho que dar um pitaco num negócio que você falou ali atrás, que é um negócio que me deixa acordada toda noite. Artesanal / craft / especial. Daí, gente, é por isso que ninguém quer dar denominação, porque a gente volta para 1948, quando houve essa diferenciação tributária, e hoje tá... Eu vou dar graças a... Eu não sei se eu dou graças a Deus, mas enfim, hoje existe um consenso de que é preciso coexistir, né? As grandes estão aí, elas serão grandes e continuarão grandes. As pequenas poderiam, por favor, continuar? Dá pra deixar a gente aqui? Tá? E não querem que... Não é que não querem, mas assim, eu acho tão importante que essa denominação fosse adiante. Não é um negócio do passado, é um negócio do passado e é um negócio que segue presente. A gente não sabe o que a cerveja de menor tamanho é no nosso país. Eu acho que nome importa. Você queria ser chamado de Henrique, Gabriel? Rest my case, drop my mic. Pra que agressão gratuita, assim? Não, o contrário é verdadeiro. Você queria ser chamado de Gabriel, Henrique? Ah, trocando por dinheiro, foda-se. Puta que pariu, cara. É um capitalista. Tá vendo? É o império do dinheiro. É, foda. Mas enfim, sim, Gabriel. Sim. Ribeirão Preto tem tudo a ver com esse assunto. E aí a gente dá só uma pequena ré para 1911, que esse foi o ano onde a Antártica abriu a sua primeira filial fora da cidade de São Paulo, e o destino foi esse aí, Ribeirão Preto, essa estrela que ainda brilha na mão do Thanos, né, da produção cervejeira, essa joia da coroa da mão do Thanos. Henrique, assim, agora revoltadíssimo com a minha cultura pop. Eu pensei em outra coisa, mas deixa assim. Tá bom. Mas essa relação já vinha de longe, né? A cidade já contava com representantes de vendas da Antártica desde 1891. Ou seja, essa conexão comercial, ela já existia e estava firmada há muito tempo. Naquela época, Ribeirão já despontava como uma cena importante de consumo. Então, por lá existiam cervejarias locais, como a Live em Bertoldi e o Capital do Café. É isso? Desculpa, Capital gente. financeiro do café na região. Então, por lá já existiam cervejarias locais como a Live e Bertoldi. E lá era a capital comercial do café, né? Que era muito forte nessa região e ajudava a impulsionar novos empreendimentos. Então, era um ambiente meio perfeito para um crescimento da indústria. Um dos nomes que aparece nessa história é o Luiz Pereira Barreto, o Gabriel já citou aí. E ele foi uma figura influente que atuava quase como um lobista a favor em Ribeirão, cara. O lobista aqui tá aparecendo o tempo inteiro. Henrique tá doido pra fazer a piada dele de lobista. E ele fazia esse lobby em favor de Ribeirão Preto como um polo cafeeiro. E mais do que isso, ele tinha trânsito direto com a alta cúpula da Antártica. Então a sua influência pode ter sido decisiva para que a Antártica escolhesse cidade para fincar a sua primeira filial fora da capital. Com dinheiro, estrutura chegando, o caminho estava pavimentado para que Ribeirão não fosse a terra dos barões do café apenas, mas também um ponto estratégico, um grande potencial industrial, e assim ela se tornou um polo cervejeiro relevante ao longo do século XX, que permanece até hoje, com uma quantidade sem número de fábricas de cervejas artesanais, especiais, pequenos, médios, sei lá. Esse crescimento gerou muita concorrência, né? Uma ciumeira e também uma certa simbiose com a Cervejaria Paulista, fundada em 1913. Então as duas atuaram lado a lado por décadas, até que em 1973 a Antártica comprou a concorrente. É um negócio de uma autofagia praticamente, né? Tipo, vou eliminar você! Deixa eu te comprar ou eu faço você ir à falência. É basicamente isso. Exato. É tipo isso. Eu tô falando na moral, vou comprar você na moralzinha. Agora, se tu não quiser, vai ser pela dor. Podia ser pelo amor, mas vai ser pela dor. Exatamente. Um outro impacto importante dessa história foi a fundação da choperia Pinguim. Eu ouço falar do Pinguim desde que, sei lá, eu me entendo por gente para entender o que é cerveja. Meu pai, que viajava pouquíssimo na década de 80, já falava que o melhor chopp que ele tomou na vida tinha sido no Pinguim em algum momento. E que até hoje, né, tipo, foi fundado em 1936 e que até hoje é um ícone da cidade. Já a fábrica da Antártica em Ribeirão teve seu ciclo encerrado em 2003, apenas em 2003, quando foi desativada. Mas a sua importância é histórica, tanto para a cidade quanto para a trajetória da marca, e continua viva até hoje na cabeça das pessoas, né? Então, acho que foi uma coisa muito importante que aconteceu na cidade, que eu acho que mantém esse furor cervejeiro na cidade até hoje, né? Com certeza. Com certeza. Duas coisas para dizer sobre o Pinguim. Não existe o chopp oduto. Nessa lenda aí que era um
uma tubulação que mandava direto o chopp da fábrica pro lugar. Mas tem gente que ainda acredita nessa lenda. Mas um outro detalhe interessante é que aparentemente existia um bar da própria fábrica da Antártica em São Paulo chamado Pinguim, que foi desativado e depois foi aberto um bar com o mesmo nome em Ribeirão e que tomou uma mítica para si mesmo, né, por conta do contexto, por conta da projeção de Ribeirão como um polo cervejeiro, como se ele fosse singular, mas na verdade ele é uma continuidade de uma política de venda de cerveja de balcão, né, de uma cultura de bar da própria cervejaria, o que nem sempre é o caso. A própria Ambev tá tirando as fichas da mesa desse tipo de negócio recentemente, mas ao mesmo tempo que atesta uma certa continuidade de projeto da cervejaria, ele também tira um pouco dessa singularidade do Pingo de Ribeirão, mas é claro que ele tem uma vida própria, uma mítica própria que é muito importante para a própria marca e para a própria cidade, e inclusive que se desprendeu da própria Antártica Paulista, no caso. Você falando de cerveja duto, em Bruges é verdade, existe sim uma tubulação que sai da Halfman. Sai da Halfman, 3,6 km para fora da cidade histórica de Bruges e que leva a produção para aí ela ser invasada, isso é verdade. E existe em Campinas um bar chamado, salvo engano, Giovanni, alguma coisa parecida com isso, em frente a uma praça em Campinas, que ele tem uma câmara fria pequena, dessas que parecem de balcão, e aí tem um vidro na porta do bar, você vê os barris ali dentro, e dali para 2 metros ou 3 metros para dentro, sim, a cerveja é levada por um cervejoduto de 2 metros ou 3 metros, que é para dentro do bar, para a chopeira. E aí ele tem 2 torneiras, uma pro creme e uma pro chopp, e o chopp é Antártica. Então, é uma maluquice. Eu tive que ir lá e tomei um porre. Moral da história. E, inclusive, em Bruges, tu consegue ver os canos, né? Tu vê os canos passando pela cidade. Tem alguns lugares que tu consegue olhar pro chão e ver os canos passando, né? Quando eu visitei a cervejaria, quando você entra, você vê uma coisa redonda no chão, né? Como se fosse o cano. E aí, na visita, a mulher explica. Aquilo ali é meramente ilustrativo. Não é o cano real, tá? Porque ela vai mostrar lá dentro a quantidade de cano que tem que ser, que não daria pra ser aquilo bonitinho ali, entendeu? Aquilo ali é só tipo... Marketing. Mas enfim, lá é cano e eles falam que eles fizeram crowdfunding, teve investimento da sei lá, não sei se é a prefeitura de Bruges também, mas foi uma obra cara. Agora, meus amigos, sem mais delongas, sem mais falar de mitos em relação a cervejodutos, se tiver algum, manda aqui pra minha sala. Vamos falar do portfólio, Henrique Boaventura e o portfólios. Ao longo da história, né, o portfólio da Antártica ele foi menos diversificado que o da Brahma. A gente tinha uma linha maior de cervejas e de estilos, mas aqui a Antártica ela não focou em estilos de cerveja, e sim uma variedade maior de produtos desde da tenra idade da sua cervejaria, né, da sua empresa, por assim dizer. Nas cervejas, hoje nós temos a Antártica Boa, que é um péssimo nome. Nós temos... Mas ela é gostosa. Nós temos a Original, que eu acho um bom nome, que foi o carro... Essa cerveja, ela era carro-chefe da cervejaria Adriática, paranaense, de Ponta Grossa, que foi fundada em 1906 e foi vendida em 1943 para a Antártica. E o rótulo se tornou, desde então, a Antártica Original, que é a única coisa que eu bebo da Antártica é a original no final das contas. É a única que é tragável, eu diria. E que ganhou o melhor American Lager no festival de Blumenau esse ano, se não tô enganado. Eita, não sei não. Como medalha de ouro? Rapaz, não sei não, hein? Não me lembro não. Mas pode ser, não é impossível. Ele sabe fazer cerveja, né? Faz tempo. Eu vi o pessoal da Ambev aqui de Ribeirão comemorando medalha pra Original e pra Colorado Índica como English IPA. Tá errado. Tá errado, sim. Se essa memória fosse de outros anos, ela não existiria, porque às vezes... Tava estourando foguete aí em Ribeirão, é isso? Não, uma divulgação, aquela campanha, né? Campanha de... Entendi. De comunicação. Se fosse uma memória de outros anos, eu não teria, porque a memória às vezes é de filhotinho de gato. Mas como faz pouco tempo, eu acho que não estou enganado. Memória de filhotinho de gato. Aí nós temos a Sub-Zero, que é de 2009, e a Sub-Zero Silver, que
Tipo, de novo, aí são as cervejas filtradas e duplamente filtradas a temperaturas baixas, que, tipo, faz simplesmente pouquíssimo, sabe? É marketing, sabe? E a Silver, eu acho que o diferencial dela é que ela é tipo uma light lager, assim. Eu acho que ela tem conteúdo alcoólico menor, uma coisa assim. Eles filtram até o álcool, no caso. Eles não filtram só o gosto da cerveja. E eles meteram o Fred Mercury prateado na campanha de marketing. É verdade, tinha o Fred Mercury prateado. Mas outrora, a Antártica já fez cerveja boa. Tinha uma chamada Pilsner, uma Pilsner Extra, Pilsen Extra Cristal, uma Maltzbier, uma Tip Top Bock. É uma roupa de criança. Pois é, já vinha uma mamadeirinha junto. Eles tinham vários nomes, né, de marca registrada que não necessariamente deviam ser separados por estilos na garrafa, mas o estilo é a moda caralho, foda-se. Um desses nomes registrados era Tip Top Bock. E não foi a única tentativa da Antártica de emplacar uma Bock. E, inclusive, eu ia comentar sobre isso, fazer cervejas Bocks era muito comum nas cervejarias da época, principalmente século XIX, porque era uma alternativa mais forte das cervejas lagers normais, então eles vendiam como cervejas mais premium, essas Bocks. Tinha München Extra, a excelente nome, inclusive, Esperança, puta que pariu, tá foda. E a Kronenbier, que é a primeira cerveja sem álcool feita em escala industrial aqui no Brasil, que foi feita em 1991. E também, como a gente falou, a Antártica, ela tinha essa característica de não somente trazer cervejas para o mercado, ela também tinha uma diversificação. Ela trouxe uma clube soda em 1911, a soda limonada em 1912, a água tônica em 1914, o Guaraná Champanhe Antártica, que inclusive tinha toda uma treta com a marca Guaraná mesmo, e também que a Brahma também queria vender um Guaraná com um nome semelhante e tinha um rótulo muito semelhante ao do Guaraná Antártica, inclusive. Gerou todo um rolê aí de tipo processinho e pá, até que foram obrigados a parar de usar o rótulo. Em 1950 teve o lançamento do Guaraná Caçula, em embalagens de 185 ml, e em 1971 plantio do próprio Guaraná para fazer o seu Guaraná. 1977 Pop de laranja, isso eu não peguei, e 81 toda a linha de refrigerantes é lançada em lata. E uma curiosidade também legal de trazer é que a Antártica teve por mais de 80 anos, entre 1913 e 1996, seu próprio braço de bebidas destiladas e fortificadas com um nome ótimo: Dubar Indústrias e Comércio de Bebidas Limitada. Fazia gin, conhaque, licores, vermutes, entre outras bebidas destiladas. E dos outros também. Que beleza, que beleza. A gente falando de diversificação hoje, por conta da geração Z, ó. A Antártica dando aí, ó, a bola há muito tempo, rapaz. Vender só cerveja é ruim, hein? Enfim, então a gente dando aquela amarrada geral para pegar essa sacola do Chaves, amarrar e colocar aqui na nossa carcunda para ir embora, a gente vai falar do marketing, né? Aquilo que a gente diz que as pessoas eles não podem parar de fazer. A faixa azul, que é uma marca de autenticidade, uma listra diagonal ou horizontal, dependendo da época que acompanhou os rótulos antigos, ainda permanece num design retrô típico da original, razão pela qual a cor principal da Antártica é azul até hoje. Aí tem também a adoção dos queridos pinguins, que eles já apareceram em todas as propagandas, a gente definiu desde o começo desse papo que eles são pessoas tristes, olham para baixo, estão olhando um para o outro, é uma relação de amor não fermentada, na verdade, né? Eles não puderam... Fecundada. Eles não puderam levar essa relação de amor a cabo, então estão olhando para baixo, fadados a se olhar para sempre e nunca se tocar. E ó que os pinguins na natureza, acho que pelo menos a maior parte das espécies, são casais vitalícios, né? São animais fiéis. Então os caras não conseguem nem chegar lá e falar assim, putz. Pois é. E aí você ia comentar alguma coisa que o pinguim não tem nada a ver com frio, né? Não, porque o pinguim tá associado ao nome Antártica, todo mundo pensa em Antártica com esse cubo de gelo, a cerveja gelada, mas não, é gelo pra gelar porco, meu amigo. Gelo pra gelar porco. Isso aqui é um zoológico, né? Pinguim, é Palmeiras, é porco. Que isso, gente? E pra te ver que os pinguins eles já mudaram várias vezes de posição. Antes era um pinguim só, aí depois foram pra 2 pinguins se olhando assim nos olhos, porque eles não tinham nenhum tipo de interesse, eles estavam platônicos. Aí eles olhavam pra baixo pra dar um conferes, e aí depois eles ficaram olhando pra cima. Pois é, tá faltando um filhote de pinguim pra essa família crescer, Brasil. Tá faltando um quiroprata pra fazer massagem nesses bichos que ficam olhando pra cima, pra baixo, um torcicolo danado.
É isso, meus amigos. A gente acaba de entregar mais um episódio de Cada Cerveja uma História com primor, o bom humor, qualidade, todas essas coisas que vocês podem nos elogiar no Spotify, no Instagram, né? Chegar lá e falar, poxa, o Henrique tá foda, o Gabriel é sinistro, a Ludmilla só fala besteira. Por favor, comentem suas qualidades e as nossas também. Fale mal, mas fale de nós, mas principalmente fale bem. É bom pro ego. É isso. E é bom, faz bem pra você. Botar pra fora coisas boas é kármico. E se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco nas nossas redes sociais, @surradilúpulo no Instagram e TikTok. Tem alguma sugestão de pauta e convidados? Manda um e-mail para contato@surradilúpulo.com.br. Beba local, beba com moderação. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmilla Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação, blog e Rubens Reis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.